E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o período regencial no Brasil. Como nós já sabemos, Dom Pedro I foi forçado a renunciar ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, senão ele ia acabar sendo destronado. Mas Dom Pedro II ainda era muito jovem para poder governar. Nesse caso, a Constituição já previa a convocação de uma regência. No caso, o regente vai governar enquanto o imperador não puder. Como era importante escolher os regentes do Brasil com calma, a primeira forma de regência é a provisória, em que 3 regentes governariam o Brasil até que fossem escolhidos os 3 titulares. O governo regencial sentiu uma certa oposição do Exército. É por isso que, por não confiar no Exército, foi criada a Guarda Nacional. Além de sentir uma grande oposição do Exército, existia também uma grande pressão política do Partido Progressista. Com essas pressões, a Constituição acabou sendo modificada, e a regência passou de trina para una. Antes eram 3 regentes e agora é apenas um. Quem assumiu a regência una foi o regente Feijó, que também teve que lidar com algumas pressões, como a Revolução Farroupilha e a cabanagem. Os gaúchos estavam descontentes com o imposto sobre o charque, ou seja, a carne seca, e desejavam mais autonomia política da província do Rio Grande do Sul. Ou eles conquistavam essas modificações, ou eles se separariam do Brasil. É por isso que os gaúchos iniciaram a Revolução. Coronel Joaquim Pedro Soares, proceda a leitura da ordem do dia. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte! Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! O governo então enviou o Duque de Caxias para evitar a manutenção dessa Guerra dos Farrapos. O Duque de Caxias disse aos gaúchos que defenderia os interesses do Rio Grande do Sul perante a regência. É por isso que ele foi escolhido como governador e conseguiu controlar essa revolta. Já no Pará, a condição de vida era precária. Muitas pessoas não tinham emprego, passavam fome e tinham moradias extremamente humildes. Era comum chamar essas casas de cabanas, por isso cabanagem. As condições eram tão precárias que essa população acabou se revoltando contra o governo, e boa parte desses revoltosos foram mortos em combate. Diante de tanta instabilidade, Regente Feijó acabou por renunciar. Dentro desse período regencial também temos o Levante dos Malês, que foi uma legítima revolução de escravos do Brasil. Muitos escravos africanos eram islâmicos, e por isso sabiam ler e escrever em árabe. Esses escravos começaram a se organizar através de cartas escritas em árabe, e escondiam essas cartas em amuletos. Por conta dessa organização, o Levante dos Malês realmente deu certo, eles realmente conseguiram tomar o poder, mas foram combatidos logo na sequência. A oposição, o Partido Conservador, que estava fora do governo, se aproveitou dessa instabilidade política provocada pelas revoltas pelo Brasil para planejar um golpe, o golpe da maioridade. Esses políticos criaram a teoria de que essas revoltas só estavam acontecendo porque sentiam a falta de um imperador, e que se Dom Pedro II assumisse o trono, o Brasil entraria numa tranquilidade. Como ele tinha 14 anos, era necessário se fazer um documento de emancipação, ou seja, ele poderia assumir o cargo de imperador tendo a maioridade legal. A ideia dos conservadores, na verdade, era manipular as ações de Dom Pedro II no governo do Brasil. Como o povo reagiu?
quando Dom Pedro II assumiu. Desculpe, mas o momento agora é de seriedade. Ele assumiu? Toda a pompa. A que ponto chegamos, né? Não, eu fico indignado. Com tanto enrustido por aí, logo ele resolve assumir. Eu vou lhe dizer uma coisa, amantíssimo, na minha modesta opinião, essa assumida até que demorou demais, sabia? Como demorou? Quando ele assumiu, era rapazola. É mesmo? Aquele dissimulado. Ainda anteontem ele me dizia que não há nada de anormal. Ele fazia... Agora realmente... Ele disse, não, nada de anormal, nada de anormal. Ah! E o pai? O pai dele, como é que recebeu essa notícia? Qual foi a atitude do pai O pai dele? estava ausente. Ele assumiu porque o pai tinha ido para a Europa. Ah, compreendo. O pai foi para a Europa e deixou o Pedroca aqui, sozinho, sem carinho, sem afeto, atolado no mar da solidão. É, realmente o Pedroca, a ele não cabia mais nada a não ser desencaminhar-se pelas vielas da vida. Mas ele não ficou só. José Bonifácio ficou tomando conta dele. O Boni?